Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal do PET. E hoje nós vamos estar resolvendo exercícios abordando os conteúdos que a gente viu na última videoaula, que foi a parte de impulso e quantidade de movimento. A gente continua utilizando o livro do Merriam, a sexta edição dele, né? E hoje a gente vai estar resolvendo o exercício 185 do capítulo 6, que ele diz o quê? Que aquele corpo rígido ali, esse corpo rígido desse formato, ele está preso aqui nesse ponto O, fixo, pinado, né? E tem uma bala que vem se movendo a 500 metros por segundo de velocidade e ela se choca aqui contra esse corpo rígido, ficando acoplada ali dentro dele. E ele quer saber da gente qual que vai ser o ômega com que esse corpo rígido vai girar depois do nosso impacto que ocorre da bala ali. Bom, como a gente pode observar, ele já fala pra gente no enunciado que ocorre um impacto. Então, se ocorre um impacto, a gente vai considerar o quê? Que o impulso das forças do impacto, ele atua no intervalo de tempo muito pequeno, de modo que a gente pode desprezar, num intervalo de tempo infinitesimal, de modo que a gente pode desprezar ele e conservar a quantidade de movimento do nosso sistema como um todo. Olha, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter um corpo rígido e a gente vai ter uma partícula que é a nossa bala. Só que esse corpo rígido aqui, ele não deu essas dimensões aqui pra gente. Aqui tem um errinho que eu tinha desenhado errado antes. Essa distância é a distância que vai do ponto O até o centro de gravidade do corpo rígido. A distância que vai daqui até o centro da parte retangular aqui, ela vale 1,075 metros. Bom, então, como eu estava falando, a gente tem um corpo rígido e uma partícula. Só que ele não deu essas dimensões aqui pra gente. Tanto essa dimensão aqui quanto essa aqui. Uma consideração que a gente tem que fazer para estar resolvendo é que depois do impacto, a bala fica alojada exatamente aqui, porque a única dimensão do corpo rígido que a gente tem são essas dimensões verticais. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai considerar que o nosso H em relação ao ponto O inicial tem que ser igual ao nosso H em relação ao ponto O final. Por que em relação ao ponto O? Porque é em torno daquele ponto ali que o nosso corpo rígido vai estar girando e vai estar ganhando o nosso ômega. Tá, e quem é o nosso HO inicial? Bom, a gente viu que se a gente quiser calcular o HO, como ele é um ponto fixo do nosso corpo, o ponto O, a gente poderia simplesmente usar o IO ômega. Só que inicialmente o nosso corpo rígido está em repouso. Então, a única quantidade de movimento angular que a gente vai ter em relação ao ponto O é provocada pela própria partícula, essa partícula aqui. Tá, e quem é a quantidade de movimento angular de uma partícula em relação a um ponto? A gente viu que é o vetor que vai daquele ponto até a nossa partícula. Então seria um R de O, vamos falar que a partícula está em B, um R de O a B, produto vetorial com a quantidade de movimento linear daquela partícula, que é massa da bala, vezes a velocidade dela, vetorialmente ali. Tá, isso tem que ser igual a quem? A nossa quantidade de movimento angular final. Que vai ser quem? Bom, a gente viu que é só fazer a quantidade de movimento angular, considerando que a partícula ela vai ficar acoplada ao corpo rígido, então a rotação que o corpo rígido vai girar, a partícula vai ter essa mesma rotação. Então a gente vai estar modelando ela como um corpo rígido. Por exemplo, quem vai ser a inércia total dos nossos dois? Tanto do corpo rígido quanto da partícula. Vai ser o nosso IO do corpo rígido. Como a gente calcula isso? Como sendo a massa dele, né? A massa de P, vezes o raio de giração dele ao quadrado. Ele deu o raio de giração em relação ao ponto O para a gente aqui. Isso foi uma definição que a gente viu também ao longo do nosso curso. Se a gente tiver o raio de giração em relação a um ponto, para calcular o momento de inércia do corpo rígido em relação àquele ponto, é simplesmente usando massa vezes raio de giração ao quadrado. Então a gente vai colocar isso aqui, mais o momento de inércia da partícula. Esse aqui é o momento de inércia do corpo rígido. Quem vai ser? Vai ser o momento de inércia dela em torno do eixo que passa por ela. Como a partícula ela não tem dimensão, a gente considera que o momento de inércia em relação a esse eixo é zero.
mais o eixos paralelos para a gente transferir aquele momento de inércia para o ponto O, porque sempre que a gente calcula essa questão de momento de inércia, a gente quer passar de um ponto que a gente sabe esse momento de inércia para outro, a gente tem que usar o teorema dos eixos paralelos. Então vai ser mais massa da bala vezes a distância até o ponto O ao quadrado, que vai ser o nosso OA ao quadrado, vezes a nossa velocidade angular aqui. Lembrando de sempre colocar o sinal da quantidade de movimento angular, senão a gente vai obter um erro. Então aqui o nosso sinal é negativo. Por quê? Porque o corpo rígido ele vai começar a girar no sentido negativo de K depois do choque, certo? Ele vai acabar girando no sentido horário, como vocês podem observar aí na imagem. Então, se a gente resolver esse produto vetorial aqui, vocês concordam que como o vetor V ele só está na direção I, quando a gente faz o produto vetorial de um vetor na direção I por um vetor na direção I, essa componente dá zero. Então a gente só precisa da componente na direção J do nosso vetor R para obter esse produto vetorial aqui. Então vai ficar quem? Vai ser negativo também, né? Porque vai ficar menos J vezes menos I, vai dar um vetor em menos K. Então, a gente vai ficar com OA de novo, vezes a nossa massa de B, vezes a velocidade de 500 ali, metros por segundo. Isso tem que ser igual a quem? A menos MP K ao quadrado mais MB OA ao quadrado vezes nosso ômega. Os sinais de menos vão cancelar um com o outro, então resolvendo as contas a gente tem que 1,075 vezes 28 gramas, que é 0,028 quilogramas, né? 0,028 vezes 500 tem que ser igual a 25 vezes 0,925 ao quadrado mais 0,028 vezes 1,075 ao quadrado vezes ômega. E se a gente resolver esses cálculos aí, a gente vai obter o quê? Então, resolvendo as nossas contas, a gente tem que o nosso ômega vai dar 0,702 radianos por segundo. É isso para a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando as videoaulas aqui do canal do PET. Não deixe de se inscrever e muito obrigado. Até a próxima.